a gente queria saber se a gente falou dos primos, né? E aí a primeira coisa que surgiu foi tem uma quantidade finita de primos? A gente queria responder isso aqui, né? Aí eu fiz o seguinte argumento. A gente usou o argumento do absurdo para chegar à conclusão de que não era finito, não. Peraí, alguém está perguntando. Daqui a pouco eu volto. Não esquece de gravar. Não, não esqueci de gravar. Dessa vez está gravando. E, quer dizer, a outra parte da aula que eu lembrei, que quando eu lembrei ontem que precisava gravar, aquela parte que foi gravada já está na rede, tá? Conforme prometido. É só essa parte que não foi gravada que eu estou refazendo, não porque não foi gravada, mas porque teve um mal-entendido que eu quero esclarecer agora, tá? É o seguinte, então a gente usou o argumento do absurdo. O que quer dizer isso? A gente afirmou que vamos supor que é finito sim, que só tem um conjunto finito de primos e vamos explorar as consequências. E aí, falei assim, suponha que tem um número, eu nem lembro que letra que eu usei. Não, suponha que tem um número A que é feito desses números, desse conjunto de números primos, P1, P2 e assim vai até o último de todos, o P último, P1. Seria o último de. Suponha que a gente escreva o A desse jeito. E aqui surgiu o mal-entendido, porque quando foi dito assim, mas então você está usando o fato de que qualquer número pode ser decomposto em primos? Eu respondi sim, mas não é sim. Olha só, eu não disse que apareceu o A e eu vou decompor ele em primos. Não, não é isso não é esse o argumento que eu estou usando. Eu tô falando o seguinte: existem primos e eu estou supondo que só tem o deles. Estou supondo que existe um conjunto finito, não sei quanto é U, deve ser gigantesco, mas que acaba em alguma hora. E aí eu criei o número A, que é feito de P1 vezes P2 vezes P3 até chegar no PU. Então eu peguei os números que você falou que eram todos os que existiam no mundo, primos, e falei, tá bom, vou simplesmente multiplicar eles e é o resultado dessa multiplicação da A. Percebe que não é a mesma coisa que dizer que todo número A pode ser dividido, pode ser escrito como uma multiplicação de primos. Você percebe que não é a mesma coisa e é aí que está a fonte do nosso mal-entendido? Mas, tipo, o próximo passo não era, não era pegar o A mais um Tá bom, então, e. então vamos por partes. Nesse Então, aqui, é porque nessa parte eu concordo que não usa então o. vamos para o próximo. Então, nessa parte a gente está de acordo, né? Vamos para o Sim. próximo. Aí, o que eu fiz? Falei, então tá bom. Vamos agora considerar o sucessor de A, o próximo. Mais um. Aliás, não quis trazer de volta isso só por causa do desentendimento de que a gente não brigou, mas do mal entendido, não é só por isso, é também para refrescar a cabeça das pessoas outras que estão nos assistindo também aí e que podem ter não compreendido o argumento inteiro quando eu falei que de fato estava usando uma propriedade que eu não estava. Nada, eu poderia, é um teorema conhecido e tal, a gente vai falar dele hoje. Você até poderia usar ele se fosse necessário, porque afinal ele está aí tá disponível, mas aqui eu não precisei disso. É esse que é o ponto que eu queria enfatizar. Bom, aí você pega o sucessor, o A mais um, e aí você diz assim: bom, esse daqui, ele não é primo. Como você sabe que ele não é primo? Ué, você não falou que tinha só o primos no mundo? Falei. Que eram todos esses aqui que estão aqui em cima? Falei. E esse daqui, esse A mais um, ele certamente ele é maior do que qualquer um desses. É maior
do que qualquer um desses PJs aqui. Por quê? Ó, se o próprio A já é feito da multiplicação de todos eles, se o próprio A já é feito da multiplicação de todos eles, o A já é maior do que qualquer um isolado. Se tu ainda pega o A mais um, aí é certeza que ele é maior do que todos os isolados. Então, o A mais um, ele é maior do que qualquer um desses P's aí. E você tinha prometido para mim que nessa listinha P1, P2, até chegar em P último, tinha todos os primos do mundo. Então, ele não pode ser primo. Essa é a base do argumento. Eu não precisei aqui dizer que todo número pode ser decomposto em alguma multiplicação de primos. E agora, estamos na mesma página ou não? Calma. Agora, por favor, repete a parte da mais um. Vou repetir o argumento. A linha de cima a gente estava de acordo. Sim, agora, a gente concorda na parte do... Agora vamos ver na linha de baixo se a gente concorda. Então, a primeira afirmação que eu vou fazer aqui é que o número A mais 1, seja lá qual for ele não é primo. E por que ele não é primo? Porque eu tenho certeza que ele não está na lista de todos os primos que existem no universo. Ah, é? E como é que você sabe isso? Eu sei disso porque o próprio A já é maior do que qualquer priminho sozinho. Ele é feito da multiplicação de todos os primos, ele foi arbitrariamente construído como a multiplicação de todos os primos que existem no universo. Nesse universo fake nosso que só tem o primos. Criei um universo paralelo, criei uma bolha, um universo paralelo, onde os primos são todos, onde eles são finitos, são conhecidos, são todos os P1, P2, P3, até chegar no P último. E aí, nesse universo onde eles são finitos e conhecidos, eu criei um número A. Eu não falei que A pode ser decomposto, nada disso. Criei o número A. Essa parte a gente está de acordo. Aí eu disse, agora pega o próximo. A mais um, sucessor de A. E eu te garanto que ele não é primo. Ah, como é que você sabe que ele não é primo? Ué, você não falou que tinha só o primos? Ué, mas o A mais um não pode ser um deles? Não, não pode, porque o próprio A, que é menor do que o A mais um, já é maior do que qualquer um desses que você põe aí, porque ele é feito de multiplicações. Como é que você vai me pôr um... Como é que você vai dizer que o A mais um poderia estar na lista do primo? Realmente, não pode. Tudo bem? Tranquilo até agora. Faz sentido? Então, daí a dizer que o A mais um não é primo, só vem do fato de que ele não poderia estar na lista de todos os existentes, tá bom? Então, não precisei da informação de que números são fatoráveis em primos, blá, 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 que a gente vai ver ainda hoje mais tarde, mas eu não precisei dessa informação, não usei esse argumento. Mas calma, ainda não chegou na parte do absurdo. Não, ainda não, eu estou construindo quem é o A mais um. Aí eu digo assim, bom, se ele não é primo, ele é composto, né? Não tem outra opção no universo. Ou você é primo ou você é composto. Então, se ele é composto, ele tem que ser feito disso aqui, ó. A mais um tem que ser alguma coisa vezes o primo. Mas eu não sei qual deles. Eu não sei qual que é. Pode ser, sei lá, pode ser o PJ aqui. Um cara aqui no meio. É algum deles, eu não sei qual, mas é algum deles. Mas nessa hora você não está usando o teorema fundamental da aritmética? Não, ainda não. Ó, eu nem sei que esse teorema existe nesse ponto aqui. Quer dizer, eu sei que ele existe, mas eu não usei. Olha só, vou repetir meu argumento. Só essa última linha. Só a última linha. Quer dizer, só se alguém precisar que a gente volte tudo, mas por enquanto eu vou repetir só essa última linha. O número A mais 1, você já
comprou, você já se convenceu que ele não é primo. Beleza. Pelo argumento blá, blá, blá. Mas, ó, só existe dois tipos de sabores de números no mundo. Ou é primo ou não é primo. Você aceita essa afirmação? Sim, essa eu aceito. Quer dizer, eu aceito sim. Então vamos supor que você aceitou essa afirmação de que ou é primo ou não é. E eu já acabei de falar para você que não é. Então só sobrou a outra portinha. Só sobrou a portinha do é composto. Você aceita essa afirmação? Essa também. Beleza. Se você aceitou essa afirmação de que ele é composto, então ele é escrito como algum múltiplo de algum primo. Então, acho que aqui que a gente está discordando, porque se o teorema fundamental da aritmética não fosse verdade, talvez, nesse outro universo paralelo, eu poderia escrever um número composto apenas como produto de outros números compostos. Eu poderia conseguir um número composto que não tem uma fatoração com os primos, entendeu? Eu acho que número composto só quer dizer que existe um alfa vezes beta que dá ele, e essa solução, existe solução para isso diferente de um e ele mesmo. Aí, eu acho que aí está usando o teorema fundamental da aritmética. Tá, peraí, deixa eu ver. Está dizendo que nesse passinho aqui eu precisei dele. Quando diz que esse PJ é um primo, porque se o teorema da aritmética, fundamental da aritmética não fosse verdade, eu não necessariamente poderia afirmar que esse PJ tem que ser um primo. Eu acho que, não sei se eu para entender. Não, deu para entender sua objeção. Eu estou tentando ver se eu tenho uma resposta. Peraí. Então, peraí. Se nesse mundo que eu criei aqui, onde os primos são finitos, o fato de que um número composto é um múltiplo. Não, mas espera aí. Tá, acho que mas veja só, se um número é ou primo ou composto, qual é a definição do composto? Então, o número composto só tem mais de 2 divisores, né? Já que a gente só está trabalhando os naturais. Aí poderia ser que o número composto fosse divisível por outros números compostos e aí nenhum desses compostos tivesse um fator primo, entendeu? Se a gente levar essa ideia muito à frente, a gente vai terminar provando o teorema fundamental da aritmética, porque, claro, a gente vai... Pois é, porque se eu aceitar isso que você falou agora, primeiro, se eu aceitar que esse número A mais 1 poderia ser feito de dois números que, por sua vez, são compostos, eu pego o outro composto e vou descendo, alguma hora eu tenho que parar em algum lugar, né? Então, eu concordo, mas aí o senhor vai estar provando o teorema fundamental da aritmética. E, por tabela, está usando ele, né? Não, calma aí, peraí. Se eu falar assim, não, peraí, eu não estou usando ele ainda. Se eu chegar e falar assim, A mais 1 é algum múltiplo de algum outro número, ainda não, o vermelhinho, que eu nem vou falar que é primo ainda, é esse que está sob ataque. Certo? Dizer que aquele número vermelhinho precisa ser primo é o que está sob ataque agora. Aí eu disse assim, bom, A mais 1 é composto. Mas qual que é a definição do número composto? Foi uma pergunta retórica ou o número Não, composto tem que ter mais de 2 divisores, né? Foi uma pergunta retórica. Não é assim para você responder. Entendi. Foi uma pergunta retórica. É uma pergunta socrática para a gente refletir, isso mesmo. Então, qual que é a definição de um composto? É aquele que você pode justamente multiplicar por alguma outra coisa que não é ele mesmo, você pode decompor em pedaços. Até que chega um ponto onde não pode mais. E esse ponto onde não pode mais, a gente chama de primo. Eu não tô aceitando a sua argumentação de que poderia ser alguém não primo ali no vermelhinho. É isso que eu não estou aceitando. Então, é que de fato não pode, porque o universo de matemática não é assim, né? Mas o lance é que a gente tem que ver se a gente está
usando ou não usando. Não, espera aí, não, calma, espera aí. Olha só. Se não tem outro jeito, além desse que eu estou te falando, que tem que ser vermelhinho, que o vermelhinho tem que ser o primo, independente do nome que a gente dá para este fato, isso é um fato que a gente aceita nesse momento, certo? Eu não precisei trazer todo um ferramental, que eu ainda não falei nada sobre teorema fundamental nem nada disso, para a gente aceitar que esse cara aqui, que o vermelhinho precisa ser um primo, sim, certo? Acho que eu Eu não concordo parcialmente. eu podia até fazer, você podia falar assim, não, prove primeiro o teorema fundamental, para daí você poder dizer que isso aí mas você não precisa fazer isso, certo? Eu acho que o argumento de que o número composto é igual a algum múltiplo de um primo, isso está embutido na próprio, quando a gente apresenta os primos. A definição de eu usar um fato para provar uma coisa é dizer que se esse fato fosse mentira, essa coisa ia ser mentira? Repita, vamos lá, a definição de um fato. A definição de eu usar um fato A para chegar em uma consequência significa a mesma coisa de se esse fato A fosse mentira, essa consequência ia ser mentira? Porque, se for o caso, eu acho que dava para responder essa pergunta. Porque uma não verdade implica como é que era? Uma não verdade. É porque, tipo, se o teorema da fundamental da aritmética fosse mentira, isso aí o senhor não ia poder necessariamente afirmar que existe esse PJ. Essa parte eu concordo. Se o teorema fundamental fosse mentira, então isso que eu estou fazendo também não daria certo. Eu concordei com isso que você acabou de falar, eu concordei. Se um fato desconhecido, nesse momento aqui que a gente está, exatamente nesse momento que está na tela, existem vários fatos verdadeiros que não são conhecidos para mim, certo? Como, por exemplo, esse teorema aí, não são conhecidos para mim e que podem ser verdade. Por exemplo, esse aí é um fato que é um fato da natureza que é verdade, da natureza não, mas é um fato da matemática que é verdade, mas que é desconhecido para mim nesse momento. Isso não faz com que o argumento que eu usei agora dependa do outro. Acho que eu concordo. Mas, assim, eu compreendo essa questão que você colocou de, pô, mas se tal coisa não fosse verdade, você não quer poder fazer isso. Beleza, beleza, eu não estou disputando isso, não. E aí tem uma outra afirmação que você fez que eu acho que também é bastante pertinente, que é, pô, mas se você continuar fazendo isso, você vai acabar sem querer, vai acabar sem querer provando o teorema fundamental da aritmética. Pode até ser, não vou nem dizer que é, porque eu não tenho ele de cabeça, assim, tão de trás para frente, dominado. Mas pode até ser. Só que isso não invalida. É como se eu estivesse falando assim: pô, você nem usou o canhão para matar a formiga. Se você tivesse usado o canhão, a formiga ia morrer. É verdade, mas com o chinelo ela também morre. Pô, mas o canhão é o canhão. Não, beleza, o canhão mata a formiga, mata elefante, mata tudo quanto é coisa. Mas nesse momento aqui só estou usando um chinelinho de dedo. Acho que eu concordo. Vou pensar mais sobre isso, mas acho que eu concordo. Aqui estamos para exercitar nossas mentes pelo prazer de exercitar também. Então você não precisa concordar comigo imediatamente. Mesmo porque, quando você falou a primeira vez, eu concordei com você. Não, claro, estou usando sim. Mas aí depois eu pensei, não, peraí. Como é que eu estou usando o negócio se eu ia falar dele hoje? Entendeu? Foi um argumento meio sociológico. Como é que pode? Aí eu voltei. Falei, não, mas eu ia falar dele hoje, como é que eu estou? Na ordem. Então, eu queria também que as outras pessoas que estão nos assistindo me dissessem se elas estão compreendendo a essência da celeuma. Quer dizer, por que eu e ele estamos discutindo esse ponto? Porque tem uma coisa importante aí que precisaria elaborar, né? Que é o fato de, pô, como é que você pode usar os negócios que você nem sabe que existe? Você não demonstrou a validade de um teorema ainda, como é que você me usa ele aqui? Acho que essa que é a principal objeção metodológica que surgiu. E ontem eu pensei que eu estava, eu falei, não, tô sim. Aí depois que eu falei, não, peraí,
e eu queria que as outras pessoas que estão nos assistindo também compreendessem isso, porque é um debate interessante. É a questão de, parece sexo dos anjos, mas não é. Uma coisa é eu afirmar assim, ô, tu sabia que eu posso pegar qualquer número aí e dividir ele dividir não, e separar ele em produtos de primos? Sabia disso? Sabia? Isso é uma coisa. Uma coisa bem diferente, que é o que eu fiz, mas não percebi ontem, e agora eu queria enfatizar isso. Uma coisa bem diferente é eu falar: me dá aqui todos os seus primos. Você falou que existe só um, me dá aqui. Me dá um, me dá o dois, dá, passa para cá. Agora eu vou multiplicar todos eles, porque sim, porque eu quero, e vai dar um certo número A. Pronto. São coisas diferentes, percebe? Eu pensei que a sua objeção estava nesse passo, mas agora ficou claro que não é. A sua objeção estava nesse. E aí eu não sei se as outras pessoas estão boiando no que nós estamos falando ou se elas estão compreendendo. Outras pessoas, vocês estão boiando ou estão compreendendo o debate? Tô tentando entender esse debate aí. Tô tentando entender o assunto. O assunto são os primos. A gente apresentou eles. Aí a primeira curiosidade que apareceu. Isso aqui é um negócio antigo. É do Euclides. Não é Euclides da Cunha, não. É aquele muito antigo. E a primeira coisa que vem na cabeça é, beleza, você me apresentou um tipo de número, você falou que o mundo é dividido em dois, os primos e os não primos, certo? A primeira dúvida natural também é uma palavra reservada, não pode. A primeira dúvida instantânea que surge, que é relevante na matemática, é, beleza, você me apresentou esses números. Se eu descobrir todos, acabou o assunto? É um conjunto finito de números? Tem o P1, o P2, o P3, o P4, até chegar no P último e acabou? Pode parar? É uma pergunta válida. Então, aí eu pensei o seguinte, os números são infinitos. Então, por lógica, os primos também são, não? Isso que você falou é uma observação bem legal, porque ela poderia não ser. Não tem absolutamente nada que impeça que exista uma classe de número que só tem 5 no universo e acabou. Por que não? Podia ser que os. Então o argumento primos pares, por exemplo, né? Primos pares, por exemplo. Isso é um bom exemplo. Se eu chegasse e falasse para você, ó, vou chamar de mano, não vou chamar de primo, vou chamar de número mano, os primos pares. Porque os primos pares são manos mesmo. Ah, tá, beleza. Eles são infinitos? Não. Até sem graça, na verdade. Eles são, tipo, só tem um deles. O dois, os primos pares. É um negócio xaropinho, é um exercício e tal, mas foi um ótimo exemplo para mostrar para você. Eu não sei quem falou, foi o Clésio. Então, Clésio, esse exemplo que ele deu é um bom exemplo para ilustrar que tem coisa que podia ser, mas não é. Então, podia até ser que fosse finito. Eu tenho certeza que existem conjecturas hoje em dia abertas em matemática, coisas que os matemáticos que manjam desconfiam que é verdade, mas eles não conseguem mostrar ainda. Ninguém conseguiu mostrar. Então a questão é chegar lá e provar que eles são finitos. Exatamente. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A questão é provar que eles são infinitos. Aí você fala, pô, mano, como é que você vai provar que é infinito se o negócio não acaba nunca? Fazendo o contrário. Você fala que eles não são infinitos, que eles são finitos, que só tem que dá para contar nos dedos. Se você tivesse o dedos, você contaria nos dedos quantos tem. Ah, é. E aí, só com esse fato, só com essa hipótese, e manipulando, só com coisas válidas, e é aí que o Paulo estava disputando a ideia de que eu não usei só coisas válidas, mas se você só usar coisas válidas e chegar numa aberração, num absurdo, significa que a sua hipótese inicial, que nesse exemplo existe um conjunto finito de números primos, a hipótese inicial é furada. Portanto, você provou, mesmo você ter que andar por infinitos números, de que realmente tem infinitos.
Mas o argumento que você usou de, pô, mas é infinito, claro que vai ter infinito, esse não é válido. Porque podia ser que os números fossem infinitos, mas esses que você inventou aqui paravam em algum lugar e nunca mais voltava, ué. Faz sentido, não? Faz. Podia ser, graças ao Senhor, graças aos deuses gregos do Olimpo, que isso não é verdade. Então tem infinitos mesmo, tá tudo certo. Mas antes de você argumentar que tem infinitos, é só um gut feeling, é só uma conjectura, é só uma coisa que parece que é. Por isso que precisa mostrar Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça desde ontem, quando falou que os números primos podem ser finitos, né? Eles podem. E a gente mostra aqui que. Não é que eles podem. A ideia de que podia até ser é uma ideia boa, mas que você vai lá e mostra que não é verdade. Podia até ser. Why not? Por que não? Não é mesmo? E aqui na lousa, tá, se eu chegar até o fim, tá o por que não. Eu quis voltar nisso porque isso tem. Não só pelas implicações matemáticas, sim, mas por essa discussão do, tá, mas como é que você mostrou um negócio que não acaba nunca, né? Eu não mostrei o negócio que não acaba nunca. Eu falei que o contrário era verdade e descobri que não podia ser. Se o contrário não podia ser, só pode ser o que eu não conseguia mostrar diretamente. Tá melhorando? É lógico. Sim, sim. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Pode dar um exemplo de tipo de número que não tem único, mas tem finitos? Números que. Algum tipo de número que são finitos e não tem um só, mas que não seja banal, tipo, o conjunto dos números que vão até 10. Aí você vai lá, conta até 10 e acabou, entendeu? A gente pode criar uns exemplos de números, uma classe de números aí que você consegue contar nos dedos, que você sabe quantos são e acabou, mas que não tem um cara só, como por exemplo aquele 2. Estou falando isso porque o Ângelo perguntou assim, é que depois no filme não aparece, na gravação não aparece o chat, e fica parecendo que eu estou falando com as paredes, né? Pode dar um exemplo de número que não tem um único, mas tem infinitos? Uma classe de números assim eu não conheço, tá? Nem matemático eu sou, então eu não manjo o suficiente para te falar, os números de Fulanex, os números de Loxas, eu não sei, mas eu poderia criar um exemplo artificial bobinho. O William perguntou se o A é um conjunto ou é um número. É um número. Se fosse um conjunto, eu colocaria assim, ó. Se fosse um conjunto, eu escreveria assim, ó. A igual a 1, 2, 3, até chegar sei lá onde. Mas, ou, no caso, seria A igual a P1, P2, até chegar no P1, com as vírgulas aqui. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que o A, deixa eu clarear, então, para não ter essa dúvida. Eu não estou falando que o A é um conjunto, eu estou falando que o A é um número. Eu peguei o conjunto, eu peguei o conjuntinho, sei lá, o Azinho, é um conjuntinho de todos os primos. Não, vamos botar Azinho, não, vai confundir para cá. Pesão. O pesão é um conjunto que tinha todos os números primos do universo, segundo esse universo paralelo que eu criei aqui. P de paralelo também. P1, P2, até chegar no P último. E eu estou falando que eu sei onde acaba. No P último. É grande, é muito grande, precisa de muitos dedos, mas eu sei onde acaba. Então, isso seria o conjunto dos primos. Esse número A, não. Esse número, eu vou botar um pontinho aqui para dizer que está multiplicando. Esse número A é P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 vezes o P último. Tá bom? É um número que eu inventei. Eu falei, peguei, você me deu todos os primos que existiam no universo e eu criei um número que é só multiplicar todos eles. Pode isso, Arnaldo? Pode, Galvão. Tudo bem, William? Então, boa. Mas por que o A mais 1 não é primo? Eu vou argumentar de novo. É o seguinte. O A mais 1, ele... Vou por partes. Primeiro eu vou fazer você concordar com as pequenas... vou fazer você concordar comigo em pequenas afirmaçõezinhas. Primeira coisa. O A mais 1,
ele é maior do que A. Claro, né, Neo? A é mais um, eles estão tudo no positivo inteiro, estão indo tudo para a direita. Então, beleza. Tá. Eu imagino que esse você concorda de boas. O A mais um não pode ser primo, porque o A, que já é menor que A mais um, ele já é, o A, por sua vez, ele já é maior do que qualquer um desses priminhos sozinhos aí. Porque o A, ele foi feito multiplicando todos os números primos que você conhecia nesse universo paralelo aí. P1 vezes P2 vezes P3 até o PU. Então é certeza que o A é maior do que qualquer um desses separadinhos. Você concorda comigo? Que o A é maior do que qualquer um desses Pzinhos separadinhos? Tá. Ah, não, esse sim que você falou, não sei se foi do que eu acabei de falar ou do anterior. O A é um número maior do que qualquer um desses Pzinhos separadinhos. Tudo número inteiro, nós estamos multiplicando números inteiros, só pode dar maior. O A mais um não ser primo foi uma consequência. Sim, o A mais um não ser primo, ele é uma afirmação que só vale nesse mundo paralelo aí, onde a gente diz que os primos vão até P1. Então, como eu sei que o A mais um é maior do que o último de todos os P1, então dos PU, ele não pode estar dentro do conjuntivo dos primos. É por isso, é isso mesmo. E aí eu digo com certeza absoluta que A mais um não é primo, não. Tudo bem, William? Beleza. E aí, se ele não é primo, ele tem que ser, ele é composto. E se ele é composto, ele é escrito daquela forma que foi o outro ponto do debate aqui. Esse próximo ponto do debate que o colega levantou, vocês, os não Paulos, acompanharam? E se não acompanham, fala que não logo. O Paulo não vai ficar rindo dos seis pelas costas, não. Ele não faz isso com os outros. Eu só não entendi. Você está querendo provar que tem uma quantidade infinita de primos? Sim. E para isso, eu vou primeiro falar o contrário. Tá. Eu não e entendi. chegar que o contrário é impossível. Sim. E eu só fiz isso porque eu não tenho nenhuma ideia melhor, porque eu não sei como provar que tem infinitos, entendeu? É truque sujo da matemática e da lógica. Eu não sei provar que o negócio é infinito, então eu falo o contrário. Eu falo, ó, eu não sei se é infinito, então eu vou fingir que é finito. E fingindo que é finito, eu chego em umas aberrações nada a ver. Portanto, só pode ser porque eu falei besteira lá em cima. Tá, mas aí pelo que eu entendi, o Paulo ele tinha argumentado que você não pode escrever. Então, não é que ele falou que não podia, também acho que isso é importante a gente esclarecer no debate. Não é que ele falou assim, ô, você não pode fazer isso. O que ele disse foi, e aí se eu tiver, eu estou pondo palavras na boca dele aí, se ele estiver aí ouvindo e eu não estiver explicando com precisão qual foi a objeção, você intervém aí e explica. Mas o que ele disse, minha interpretação do que ele disse foi, ele disse assim, ô, professor, peraí, essa linha aqui, ó, que você está, essa linha aqui, ó, ele não está duvidando que ela seja verdade. O que ele estava dizendo é que, pô, mas você usou conhecimentos superiores que não estão disponíveis no momento para você fazer isso. E ontem, por um momento, eu acreditei, não, eu concordei, falei, é mesmo. E falei, estou usando mesmo. Mas aí depois, porque eu ia justamente falar desses conhecimentos superiores não revelados ainda, eu ia falar hoje, eu falei, mas como é que eu usei ontem? E aí eu fui refletir um pouco mais. E é isso que virou o ponto do debate. Ele estava afirmando, ele disse que vai pensar, ele disse que provisoriamente ele aceitou meu argumento, mas que ele vai refletir mais um pouco. Mas que, por enquanto, ele vai aceitar que o que eu fiz aqui não é chamar uma função de uma biblioteca que eu não instalei. Você chamar a função da biblioteca que você não instalou, não vai dar certo. Né? Ele vai falar biblioteca, função não encontrada.
Aí ele falou, pô, como é que você tá me dando aí uns printf sem ter o ST, né? Sem ter botado o stdio.h. Não, mas nesse caso realmente não daria para dar printf. Acho que não foi um exemplo muito, uma analogia muito boa, não. Foi o Ângelo que falou. Eu não quero confundir mais do que ajudar, mas isso que está acontecendo hoje é uma instância de debates lógico-matemáticos que vão acontecer durante a sua graduação inteira. Por isso que eu estou insistindo nisso aqui, que eu achei uma coisa importante da gente debater. Isso é uma coisa que realmente na internet, assistindo vídeo, não vai dar, tem que ser conversando mesmo. Então, Ângelo, ele pensou que, pô, mas você está usando bibliotecas que você não instalou ainda para fazer isso. E aí eu tentei convencer ele que não, eu escrevi meu próprio printf na unha em Assembler, sem precisar de stdio, coisa nenhuma. Aí ele falou que provisoriamente ele vai aceitar essa afirmação até segunda ordem. Mais ainda, ele disse assim, em outras palavras, parafraseando, pô, mas se você escrever seu printf em Assembler, daqui a pouco você vai fazer outro stdio.h. Aí eu falei, pode ser, pode até ser, mas eu ter uma função printf minha mesmo, que eu criei em Assembler, não significa que eu estou usando a biblioteca inteira e que eu não tenho todas as outras coisas que tem na biblioteca inteira. Mas realmente, se eu tivesse dado um include... Essa analogia está ajudando ou piorando? Senão eu paro com essa bobagem. Está ajudando. Está ajudando, maravilha. Então, se eu tivesse escrito a minha funçãozinha printf e não chamado o stdio, ia funcionar só para printf. E o que o Paulo estava falando é, pô, você nem chamou o stdio, como é que você pode fazer printf? Aí eu falei, pô, mas eu estou usando a printf que eu mesmo escrevi com minhas próprias mãos em Assembler. Aí ele fez, lógico que ele não falou isso em voz alta, mas ele pensou, que estúpido, por que você não prova primeiro o negócio e sai usando depois? Pode ser, mas é que eu não quis só por isso, não tem muitas assim, explicações, mas certamente está pensando, pô, prova logo um negócio mega geral, poder. Os matemáticos e os que têm inclinação para isso, eles adoram esse tipo de coisa. Você prova um resultado mega geral, foderástico, que nós mortais não conseguimos entender nem do que eles estão falando, mas que é verdade, afinal de paga os caras para isso, né? A funçãozinha existe, não sei como ela foi implementada, mas existe. E aí agora você só põe lá machine learning, aprender dos dados. Pô, sabe esses machine learning que em 5 linhas consegue fazer o vídeo pular de ponta cabeça e detectar a placa do carro e não sei o que, não sei o que lá? Por quê? Porque usou uma biblioteca mega hiper power, fodástica, onde o probleminha que você está tratando é só um casinho particular. Então, se eu tivesse já à minha disposição a biblioteca teorema fundamental da aritmética, isso aqui seria apertar um botãozinho. Mas eu não quis fazer isso só porque não. Eu acho que só porque a gente está aprendendo aqui é melhor, é mais, sei lá, pode ser mais intuitivo para nós mortais normais aqui e construindo de baixo para cima devagarzinho. E outra coisa também é que os matemáticos também, com todo respeito, vai ficar gravado, mas eles também são complicados. Eles mostram como se eles soubessem o que estava acontecendo tudo desde o começo, né? O cara já, deixa eu dividir por 1 aqui, somar um 0, e esse 0 eu vou decompor e sai 2 monstros, assim, que você fala, pô, como se os caras soubessem o que ia dar desde o começo. Não é assim, né? As pessoas batem cabeça bastante, ficam fazendo de baixo para cima, e depois elas contam de trás para frente, como se fosse uma decorrência, né? Só para humilhar a gente, os réis mortais. Mas eles fazem isso, é assim que é. Ou você acha mesmo, vocês já estão tendo cálculo? Você acha mesmo que o Newton e o Leibniz já chegaram esculachando, seja epsilon maior que 0, tal que não sei o quê, para todo o epsilon existe um delta, seu limite é derivada. Que nada, as coisas bem mais intuitivas, cheio de buraco, que aliás é uma das reclamações que os matemáticos têm com os físicos. Os físicos fazem as coisas cheias de informalidades, quer dizer, informalidades no sentido do rigor no máximo, mas que tem a intuição por trás e tal. Então, eu estou falando tudo isso porque para justificar porque eu quis fazer assim, mas eu acho que é legal para a gente criar uma intuição também. Mas sem discurso, chega. Podemos ir para o próximo? Ou precisa de mais
porque eu nem terminei esse ainda, mas eu acho que é importante a gente discutir esse negócio, principalmente o motivo do debate, que é para a gente discutir a lógica que está por trás. Porque no final você vai ser computeiro de lógica, eu imagino. 90% das pessoas que se formarem, se se formarem, notou o si maligno, se formarem, irão trabalhar com lógica de programação, fazendo coisas. Dificilmente vocês vão trabalhar, dificilmente, mas não impossível. Basta que tenha um para já ser possível. Mas dificilmente as pessoas vão trabalhar com matemática e teoria de números e coisas assim. Mesmo que você queira mexer com criptografia, provavelmente você vai ser o cara que faz a criptografia. Então, o debate da lógica envolvida aqui acho que é até mais relevante do que os detalhes da numerologia. Não, numerologia não. Teoria dos números. Numerologia é pseudagem. E por isso que eu estou insistindo nisso. Mas agora chega, né? Posso ir em frente? Pode. Então tá. Bom, deixa eu pegar minha anotação aqui que eu até me perdi já. Beleza. Depois dessa conversa toda, até perdeu a estamina para continuar, mas vamos continuar. Porque afinal ainda não provei que são finitos, só fiquei falando blá blá blá. Então, vamos aceitar que é isso aqui mesmo, quer dizer, o A mais um tem que ser um alfa, algum alfa que eu não sei qual é, algum múltiplo de algum desses primos. Eu não sei qual, por isso que eu chamei de PJ, mas é algum deles, tem que estar na lista aqui. Eu só não sei qual é e não vem ao caso. Isso também é uma coisa interessante das demonstrações. Tá? Às vezes, não vem ao caso quem é exatamente, desde que tenha alguém para chegar no objetivo que você quer. Então, o objetivo que a gente quer, não precisa saber quem é exatamente o primo. É o 13. Não precisa. Eu preciso saber que é algum. Então, é algum múltiplo. E o A também. O A mesmo, é o mesmo argumento de que ele não é primo porque ele é maior do que qualquer um dos que estão aqui, serve. Então, vou botar um betinha. E tem que ser algum deles, mas não precisa ser o mesmo. Vou até botar de outra cor, porque não precisa ser o mesmo. Um PJ, um PI. Pronto. Não precisa ser o mesmo primo, tá? Pode ser outro. Ou. Não, peraí, deixa eu pensar. Será que é o mesmo? Agora eu que travei. Será que precisa ser o mesmo ou não? Porque tem algum. Eu assumi que era o mesmo. Não, mas não precisa ser o mesmo, não. Peraí. Mas eles. Não precisa ser o mesmo primo. Eu assumi que era, mas não precisa ser. Pode ser outro, né? Algum outro primo que faz o A. Não precisa ser o mesmo PJ que apareceu em cima. Mas o A é o produto de todos os primos, né? Então o PJ tá. Eu posso escrever A como alguma coisa deles. Você tem razão, claro, claro, claro. Tem razão. Perfeito. Eu estava em dúvida aqui claro que não precisa ser o mesmo, mas certamente o PJ está aqui no meio, ele é o produto de todos. É só eu fazer. Peraí, deixa eu fazer assim para ficar mais. É só eu fazer assim, ó. Ó, se eu pegar e puser assim, P1, P2, vezes, 3 pontinhos, até pegar no PJ menos 1, vezes PJ mais 1, e vezes indo até chegar no P último, e eu ponho o PJ de lado, vou até botar ele vermelhinho. Isso aqui nada mais foi do que uma forma estilosa de falar, ó, o meu A, ele era P1, mas P2, ele era P1 vezes P2 vezes P3, blá, blá, blá. Alguma hora tem o primo que está antes do PJ e tem o primo que está depois do PJ. O PJ encaixava aqui, tá vendo? Aí eu simplesmente botei ele para o lado. E aí, agora sim. Por isso que eu assumi. Bom,
Tudo bem essa parte que eu falei rápido com a ajuda do colega? Tranquilo. Tranquilo? Foi só botar para o lado. Justamente porque o A tem todo mundo, inclusive o PJ. Então, claro que ele é um múltiplo de PJ. Beleza. Isso é A. Aí agora eu vou botar esse A dessa forma aqui dentro, que essa foi a parte importante, né? Então eu vou botar um beta PJ, não vou mais colocar vermelho não, tá? Beta PJ mais um é um alfa PJ. Vou jogar para lá e fazer alfa menos beta PJ. E parei aqui. Aí você fala, tá, beleza, mas e daí? Só que aqui já dá uma informação importante para a gente. O que essa sentença aqui está dizendo? Que o 1 é múltiplo de um PJ. Mas isso não é possível, porque os PJ são todos primas, certo? Faz sentido, gente? Isso aqui é impossível. Tipo, não pode, isso não pode acontecer. Sim. Isso aqui é impossível. Aí você faz o E. Vou botar um negócio cringe aqui. O E. Não, não é essa cara de cringe. Deixa eu fazer uma cara. Como é que faz cara de mãozinha? Ah, foda-se. Aí você faz, pô, isso é impossível. Mas eu não fiz nada errado. Se você tivesse duvidando, se isso aqui não fosse verdade, ó. Isso é uma coisa importante também para falar sobre as demonstrações por absurdo. A demonstração por absurdo, ela requer que todos os passos que você tenha feito sejam realmente válidos, né? Se você aqui no meio do caminho fez uma coisa que não é verdade, aí você pode chegar no absurdo, mas a culpa não era da hipótese, tá? Faz sentido? Faz sentido isso que eu falei? Você pode chegar num absurdo, uma demonstração errada ou que tem uma falha técnica, ela pode chegar num absurdo, não porque a hipótese estava errada, mas porque em algum passinho que você foi desenvolvendo ao longo da demonstração, você fez algo que não deveria. E aí chegou que 1 igual a 2, e 0 igual a 1, sabe? Mas aí a culpa não é da hipótese que era equivocada, e sim da metodologia, da técnica para chegar no impossível. Se você cometeu algum erro, você pode chegar no impossível e a culpa não é da hipótese, tá? Mas acho que aqui não é o caso. Mas você teria que aceitar essa parte que estava sob disputa judicial agora há pouco para chegar nesse possível. Porque se você acha que isso aqui é injustificável ou não é verdade, aí poderia ser a culpa desse passo que gerou o impossível, que gerou o absurdo, e não a hipótese. Mas como a gente está aceitando que isso aqui é verdade provisoriamente até segunda ordem, e esse impossível só pode ter sido gerado pela hipótese de que os primos estão todos num conjuntinho Pzão que vai P1, P2, P3 até Pu. Ou seja, isso aqui é furada. Porque se você aceita esse mundo paralelo, você está morando num mundo onde primos não são primos e autocontradiz. Então, essa hipótese aqui não pode ser verdadeira. E é assim que você fala aqui. Portanto, não existe aquele Pzão. E primos são infinitos. Tá bom? Podemos ir para o próximo? Solidificou aí, caiu a ficha. Se não, a gente discute mais um pouco, mas acho que já deu, né? Podemos ir para o próximo, imagino. Que ficou pendente da aula passada também, que a internet caiu aqui. Eu vi depois que vocês continuaram discutindo, eu achei interessante que o Paulo assumiu, deu aula para mim, variar, e aí estava falando da raiz de 2, isso aqui é o mesmo raciocínio mesmo. Eu vou botar ele direitinho aqui, mas quem ficou aí no finzinho depois que eu caí,
Era por ali mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a fazer até o fim, mas eu acho que muita gente já tinha ido embora, então eu vou fazer de novo. Tá bom? Posso fazer de novo? Não, fazer, né? Eu não chamei no fim. Professor, só a título de curiosidade, eu implementei o algoritmo do crivo de Eratosthenes em Python. E aí, posso ver? Pode sim. Posta aí. Não vai aparecer na internet, mas vai aparecer aqui do lado. Então, com aquela melhor. Ah, tá certo. Nossa, só isso? Ficou curtinho. Só isso. N é o input. Primos é verdade no range de 2 até N mais 1, ou seja, N inclusive N mais 1 não, né? Porque no Python Isso. range foi o que eu aprendi outro dia. Um for em I. Deixa eu. Posso fazer, sabe o quê? Ó? Ficar bonito. Você permite que eu ponha aqui na tela para todos? Claro. Uma foto. Se quiser que eu apresente e rode o código também. Eu até gostaria, mas aí não vai dar tempo de eu fazer o resto, cara. Não, tranquilo. Mas eu gostaria, sim, seria bem legal. Tá pequenininho, mas tá aí, ó. Então, range, aí se for primo, então você começa com tudo true, né? Assumindo que todos são primos, aí eu começo do 2, né? Aí roda um for dentro, que vai desde o i quadrado, ou seja, não precisa ver todo mundo, até o n mais 1 não. E vai de i em i. Isso aqui seria o i de i em i, né? É o passo do pulo? Passo do range, do for. Nossa, cara, se fosse em C, ia ficar. Não, se fosse C também não ia ficar muito maior, mas é muito mais prático em Python mesmo. Isso sim que é linguagem de. E aí, quem passar no J, marca como falso, termina isso aqui, vai para o próximo I. Sim, e ele só entra nesse segundo for se aquele número for primo. Ou seja, no 2 ele vai marcar todos os pares, aí ele vai incrementar o I, aí vai ser o 3, né? Quando chegar no 4, ele já vai estar marcado como false, então ele não vai verificar todos os múltiplos de 4, ele vai direto para o 5. Legal, muito bem. Legal, muito bem. Bonito. Podemos ir para o próximo, então. Essa discussão que a gente teve ontem do algoritmo, eu achei que foi importante também por causa dessa questão de filtrar e tal. Isso aí é um raciocínio que... Bom, já falei, não vou repetir de novo da outra vez, mas repetir de novo novamente. Mas isso é uma coisa importante do raciocínio por trás da coisa, né? Eu não vou repetir, tá no vídeo, totalmente não... Beleza, então vamos para o próximo. O que vai acontecer também é que ele vai marcar alguns como falso mais de uma vez, né? Só que aí eu pensei, acho que não vale a pena fazer coisa a mais para tentar otimizar isso, porque de qualquer maneira ele vai ter que verificar, né? Aí, em vez de ficar verificando se é verdadeiro ou falso, ele já marca como falso. Se fosse verdadeiro, vai virar falso, se fosse falso, vai continuar falso. Eu não sei se teria alguma melhora de desempenho se eu fizesse essa verificação. Esse passo aqui, né? Isso. Que você sempre atribui como falso, mesmo que já esteja falso. Isso. Eu não sei se teria alguma melhora de desempenho se eu verificasse antes de fazer a atribuição. Vamos falar sobre isso, então. Apesar de não ser total... sim, vocês já devem ter percebido que eu gosto mais disso do que das demonstrações. Então, eu gostaria de falar sobre isso, sim. O que envolve fazer do outro jeito? Você teria que ter um if. Você teria que ter uma comparação. Você teria que olhar a caixinha e falar assim: olá, caixinha, você é falso? E aí, se a resposta fosse sim, você não faria nada. Se a resposta fosse não, você faria uma atribuição, não é mesmo? Isso. Do jeito que você botou, você sempre atribui. Não importa o que tinha lá antes. Então, o que você economizou? Você economizou um if, digamos assim. Então, o if você faria todas as vezes. E a atribuição só às vezes. Na versão que você fez, você faz atribuição todas as vezes. Então, você percebe que nas duas opções existe alguma coisa que tem que ser feita todas as vezes? Sim.
Então, isso vai depender do custo, ainda até na escovação de bit, né? Depende do custo de se fazer a atribuição. Suponha por um momento que atribuir custa o mesmo preço, e aí eu estou falando de álgebra booleana, não estou falando de lógica digital de circuitos, já está descendo lá no nível do processador mesmo, né? Custa muito caro atribuir? Atribuir tem que ir lá no vetor, achar a posição dele, trocar os. Fazer uma atribuição do valor. É booleano, falso imagina que estivesse num negócio em assembler, não é nem em C, muito menos Python. Negócio baixíssimo nível lá, mexendo direto nos bits mesmo. Quer dizer, assembler não é direto dos bits, mas é quase. Falta um passinho só para chegar nos bits. Bom, aí vamos supor que o custo é o mesmo. Tá? De atribuir ou de fazer uma verificação. Então, a outra forma que você não fez é até mais caro, né? Porque toda vez você teria que perguntar uma coisa, faz quanto custa 10 perguntar? Custa 10 perguntar. E às vezes a resposta da pergunta é faz alguma coisa. Então, às vezes, você ia perguntar para todo mundo, ia ter que pagar 10 toda vez, e às vezes ainda ter que pôr um adicional de mais 10, que é fazer a atribuição. Concorda? Sim. Do jeito que você fez, você paga 10 toda vez que olhar. Então, o seu está mais eficiente na suposição de que custa o mesmo preço verificar ou atribuir, o que eu acho que não é verdade no mundo real, tá? Agora vamos fazer uma análise. Isso é coisa de engenharia de computação, né? Dos caras que ficam mexendo até no detalhe do cache. Vocês já viram cache, essas coisas, ou é semestre que vem? É que eu dava aula de OCD e de organização de computadores e de álgebra de circuitos digitais. Então, essas coisas eu lembro bastante, porque isso é legal. Não que isso aqui que a gente esteja fazendo, não sei. Bom, enfim, a demonstração fica para outro dia. Mas então, do jeito que você fez, ele é mais eficiente se o custo de atribuir é similar ao de perguntar. Agora, vamos supor que não é verdade isso, que perguntar é muito mais barato do que atribuir. Imagina, do modo como o processador é feito, que comparações são instantâneas, mas atribuir dá um serviço, você tem que achar a posição de memória, onde vai ficar, e aí mudar os elétrons, mas comparar é instantâneo, só põe, pum, já põe um logic gate ali, já dá um comparador e pronto. Aí, nesse caso, então, escovando o bit no talo, a opção que você não fez seria mais eficiente em geral, não necessariamente sempre. Faz sentido? Sim, para N's muito grandes, teria uma diferença considerável, né, de performance. Porque quando o N é grande, não sei se você percebeu isso é assunto de matéria de análise de algoritmo, mas não sei se você percebeu que no começo, o primeiro, o 2, quando teve que fazer o 2, a gente teve que perguntar para quase todo mundo. Aí no 3, você já pulou lá para o 9, lá na frente. Estou falando você do futuro que está assistindo essa aula, sei lá por quê, no YouTube depois, tem que ver a aula do crivo para entender do que nós estamos falando, tá? Aí no próximo passo, você foi para o 3, e aí o 3 já olha para o 9 e assim, então vai ficando mais espaçado, percebe? Quanto maior o Vai ter N... sempre menos números para comparar, né? Exatamente, menos números para comparar. Ou para atribuir, não sei. Ou para atribuir. Então, eu acho que a questão de a visitação das caixinhas não vai fazer diferença, não. Eu acho. Porque os dois vão visitar, tanto o que você fez quanto o que você não quis fazer, eu acho que eles vão visitar as mesmas casas. O que muda mesmo Não, peraí. Não, isso não é verdade. Peraí. Porque o que você não fez tem que perguntar. Mas é que tá, mesmo que seja tudo falso, o que você não fez e tem que perguntar de qualquer forma para saber a resposta, se é falso ou não. Então eu acho que o seu tá melhor. Lógico, pendente essa questão de qual que compensa mais, né? E aí eu vou falar eu acho que comparação é super rápido, mas a atribuição eu não sei se é mais rápido, se é igual, se é mais devagar. Por isso que eu deixei assim, porque eu não sei. Que é mais rápido, quer dizer, que é mais lenta a atribuição, isso é certeza. Agora, a questão é que vale a pena?
que às vezes é mais entendi. mesmo assim vale a pena. Outra observação. Paridade do código, né? Conveniência, manutenção. É isso que eu queria terminar falando, que tem coisas que, graças ao Senhor, você não precisa fazer porque o compilador faz para você. Eu não sei se alguém aqui já fez compilação com flag de otimização O-3. Não, O3. Sabe do que eu estou falando, gente? Agora eu saí da matéria total, tá? Mas a gente sabe? Não viu em C1, mas, não, mas eu sei da existência. E C2 é um pouco demais ver isso aí. A gente eu passava essas coisas em OCD para a gente discutir os processadores, né? Porque o compilador, quando o compilador é bom, ele vê o seu código e fala, pô, mas que xarope, por que ele fez isso? Deixa eu colocar mais esperto aqui. E ele cria o código em Assembler que não é o mesmo que você está vendo na tela. Então você pode até criar esse código que você está vendo na tela, e a gente está aqui discutindo, faz assim ou faz assado? E o compilador fala, cala a boca, eu vou fazer do melhor jeito. Mas o compilador, ele compila para aquela máquina específica, para aquela arquitetura, sabendo quais são as instruções que existem naquele processador, tem o nível de otimização, se você botar acho que -3 do GCC lá, ele vai, tudo que ele conseguir otimizar, ele otimiza. Claro, tem efeitos colaterais, né? Porque quanto mais você deixar o compilador mexer em coisas que você não fez e que ele achou que queria te ajudar para ficar mais eficiente, pode dar problema. Mas problemas, assim, do tipo floating point sair pela... Coisas, assim, do mundo da engenharia da computação, onde o buraco é mais embaixo ali em termos de hardware. E então essa discussão que a gente está tendo poderia ser inútil, porque o programa que está por trás faz isso para você. Então, por exemplo, o Python, o MATLAB e o R, eles são otimizados para vetores e matrizes. O TensorFlow acho que é otimizado para tensor também, que é uma generalização de matriz. Generalização de vetor, que tem umas propriedades lá. E quando você pede coisas numa linguagem de mais alto nível, que é otimizada para vetores, quando você manda fazer uma multiplicação de 2 vetores numa linguagem de alto nível, lá embaixo, debaixo do capô, ele não está fazendo o que você pensa que ele está fazendo. Ele está fazendo otimizado para aquilo ser o mais rápido possível em termos de megaflops e tudo mais. E quem fez isso? Os caras que inventaram a linguagem e o compilador para você não ter que pensar em nada disso, entendeu? Não é legal? Vocês vão ter compiladores um dia, não sei quem que vai dar isso aí, mas vai ser loucura. Compiladores como é que você o programa fazedor de programas, vixe, é hot. Mas enfim, chega, viajamos muito. Podemos voltar aqui para o assunto? Sim. Mas esse assunto eu acho super legal, porque ele faz com que... eu falei que não ia falar mais disso, continuo falando, né? Vamos lá. Vamos voltar para os primos, para os racionais, para os irracionais. Então é o seguinte, na última aula eu fui cortado pela sistemas de rede aí, que é outra matéria também que vocês vão ter do mundo real. Depois do curso vai avançando, vai ficando mais mundo real e menos mundo abstrato, tá? Para o desespero das pessoas que curtem mais teoria. Mas no começo é assim. Então, P é primo. P é primo. E raiz de P? Raiz de P é irracional. Quem falou? Isso é uma afirmação. Mostre. Então, vamos mostrar. É verdade que raiz de P é irracional? Sim, é verdade, mas tem que mostrar, e é isso que eu queria fazer. Eu ouvi o vídeo que cortou na última vez aí, a pessoa estava falando do raiz de 2, que o Américo fez e não sei o quê, provavelmente é o mesmo tipo de raciocínio mesmo, tá? Então, eu vou pôr aqui. Então, vamos supor que essa coisa que chama raiz de P é racional. Suponha. O mundo é meu e eu faço o que eu quiser, não é isso? Vamos supor que no meu mundo Nós vamos supor que raiz de P é racional. E aí nós vamos ver o que acontece.
Bom, nessas alturas do campeonato, vocês já sacaram qual é, né? Eu não vou mostrar que uma coisa é irracional. Eu vou fingir que ela não é e dizer que isso não pode ser. Vou fingir que não é, fingir que não é, e chegar que não pode ser que não é. Pode ser que não é, que não pode ser que não é. Tá bom? Isso aqui. Não pode ser, não, pode ser. Pronto. Então tá. O número ser racional significa que ele pode ser colocado dessa forma aqui, ó. O bom e velho A sobre B, irredutível. Não tem inteiros, não tem como você fazer uma fraçãozinha melhor do que essa. Tá bom? Isso quer dizer que ele é racional. Ele pode ser escrito dessa forma irredutível, não tem jeito de simplificar. E aí nós vamos ver o que acontece se eu assumir isso aqui. Então, eu comecei com isso aqui da outra vez, aí quadrado dos dois lados. P é isso aqui. Beleza. E vou colocar que A quadrado é um múltiplo do primo P. Esse múltiplo, eu não sei que número B é esse, mas é algum número B quadrado, beleza. E agora, isso quer dizer o quê? Que o A quadrado é múltiplo de P. De P. O A quadrado é um múltiplo de um P. O que eu quero convencer você aqui é que se o A quadrado é múltiplo de P, o A também é múltiplo de P. Se o A quadrado é múltiplo de P, o A também é múltiplo de P. E para convencer você disso, agora eu vou precisar da função da biblioteca do teorema, sim. Porque aqui, ó, cadê o Paulo? Tá aí. Oi. Aqui eu vou usar o argumento de que A, agora sim, o número A pode ser escrito como P1, P2, P3 e Pn. Agora eu estou usando, sim. Eu estou usando que isso aqui é verdade. Estou usando. Include nosso teorema fundamental da aritmética.h. Que eu acho que não vai dar tempo hoje, mas a gente tenta. Então, eu estou usando esse fato, eu estou usando o fato agora. Então, não é a mesma coisa que antes. Antes, esse número aqui, ó, eu peguei todos os primos que eu falei que existiam, multipliquei eles e pronto, porque eu quis. Agora não. Agora eu estou falando que o A, seja lá quem for o A, ele pode ser escrito como um P1, P2, P3, P4, Pn. Tá bom? Se isso é verdade, o A quadrado é só a mesma coisa. P1 vezes P1, P2 vezes P2, P3 vezes P3, e indo aqui no Pn, Pn. Tudo bem? Tranquilo. Então, daqui para cá eu usei. Daqui para cá eu usei esse. Usei. Beleza. E por que eu estou fazendo isso? Para tentar chegar no absurdo que vai mostrar que não pode ser daquele jeito. Beleza. Aí, de todos esses P's que estão aqui, todos os P1, P2, P3, até o Pn, o nosso P sem índice tem que estar lá em algum lugar. Porque a gente falou que o A quadrado era igual a algum múltiplo de P.
certo? A gente sabe disso aqui, concorda? Isso é um fato. É um fato assim, dentro, supondo a nossa hipótese, isso aqui foi uma decorrência do que a gente andou fazendo aqui, que o A quadrado é o múltiplo de P. Então, no meio aqui desse P1, P1, P2, P2, blá, 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 no meio desses aqui, em algum lugar, tem que ter o P. Esse é um argumento que eu vou colocar, mas eu preciso que você acredite. O P está aqui em algum lugar. Faz de conta que é o P312, sei lá, o PJ é o P, é justamente o P. Você aceita essa afirmação? Ele tem que estar embaixo, não é? Tipo, Bom, ele está, na verdade, nos dois lugares, porque se o A quadrado é P. Não, na verdade, é nos dois lugares mesmo. Em algum lugar o PJ está aqui, ó. Deixa eu melhorar. E assim, eu disse isso. E aí, por causa disso, eu fui parar em A quadrado, certo? A quadrado é P1 vezes P1, P2 vezes P2, P3 vezes P3 e assim sucessivamente. Então, esse aqui eu sei que é proporcional, proporcional não, que é múltiplo. Vou até colocar assim, ó. Vou colocar daquele outro jeito que eu botei. Vou botar o P1, P1 aqui, o P2, P2 aqui. Aí eu vou indo até o P, sei lá, o J menos 1, PJ menos 1. Aí eu vou deixar o PJ aqui uma vez só. Ah, não vai caber na página. Peraí, vou fazer embaixo. Isso aqui é só para ficar. É só uma forma de deixar mais claro o que eu estou tentando dizer. O A quadrado, ele é P1, P1, P2, P2, vai ainda até chegar no PJ menos 1, que é o que vem antes do escolhido, chosen one aí. Pode ser o 312, sei lá, o 421, alguém. E o PJ menos 1, vezes PJ uma vez só, vezes PJ mais 1, que é o próximo, vezes PJ mais 1 de novo, e assim vai ainda até chegar no PN e PN. Tudo isso, ou, em outras palavras, só coloquei o PJ para o lado. Eu só, aqui no meio dessa parafernália, eu deixei o PJ do lado, que é justamente o cara que esse P tem que ser algum deles. E vamos supor que esse P aqui é justamente o Jésimo. Porque sem perda nenhuma de generalidade, porque tem que ser algum desses. Eu peguei, vai ser você, ó, esse daqui. Pode contar que você é o Jésimo, porque esses índices são só uma ordem. É uma ordem os índices mostram uma ordem dos fatores primos que são a decomposição A. Em algum lugar aqui está o P que a gente estava falando. Esse P aqui. Tudo bem, não? Mais ou menos? de boa. Tudo bem. Botei de lado. E como é que ficou esse cara aqui? Ó? Deixa eu continuar. O A quadrado é algum, sei lá, eu já chamei de alfa neutral, algum alfa de P. Tudo bem? Sim. E o A também é algum. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu pus isso. Aqui. A gente disse que esse daqui, B quadrado de P. Então, se eu colocar agora aqui B quadrado P igual a algum alfa P, eu estou dizendo que. Não, P não,
Peraí, P quadrado, cadê o P quadrado? Não, é esse aqui não. Pera. Esse aqui é o A quadrado. E o A quadrado, esse aqui, quadrado. Esse aqui que eu fiz está certo, mas não é esse que eu preciso. Eu quero esse de cima. Porque eu acabei de falar que se A quadrado é múltiplo de P, A também é múltiplo de P. Então eu fiz aqui do A quadrado, mas não é isso que eu queria, não. Peraí. Seria A quadrado igual a alfa vezes P quadrado? P1, P2, 3 pontinhos. Um momentinho só, deixa eu só colocar esse aqui que eu já volto. PJ mais 1. E aí assim vai indo. O PN e aqui o PJ. Pronto. E agora sim, eu quero A é igual a algum alfa P, que é o que eu estava falando, que também é múltiplo de P. Essa afirmação aqui. Se A quadrado é múltiplo de P, A também é múltiplo de P. É isso que eu estou fazendo. Puf, eu vim parar aqui. E agora sim, pode falar, desculpa, eu estava fazendo o negócio e não prestei atenção. Não, acho que é o próximo passo, né? Você vai fazer A ao quadrado igual a alfa quadrado, P quadrado. Eu tinha um A quadrado igual a um B quadrado P. Mas aí eu posso trocar isso por esse. Então ficaria AP quadrado igual a B quadrado P. E alfa quadrado P quadrado igual a B quadrado P. B quadrado é igual a P alfa quadrado. Beleza. E qual que é a conclusão disso aqui? A conclusão disso aqui é que B é múltiplo de P. Eu saí do fato, eu saí daqui, ó. Eu tinha raiz de P, falei, ó, raiz de P, se for racional mesmo, tem que ser escrito dessa forma aqui, irredutível, não tem jeito de simplificar. Beleza, tá bom? Beleza. Aí manipulei, puf, cheguei nisso. Beleza, aí parei aqui. Aí eu fiz um parênteses dizendo, bom, não sei se você sabe, mas se A quadrado é múltiplo de P, o A também é. Ah, é? É. Pega aqui puxa sua biblioteca Teorema Fundamental e aplica aqui. Você vai ver que um dos P's que estão aqui no meio desse P de P1 até Pn é justamente o nosso P de interesse. Tem P1, P2, P3, um deles, não sei qual, mas um deles é justamente o P de interesse. Ah, é. Então escreve desse jeito, que o A é múltiplo de P. Esse múltiplo, o fator de multiplicação, eu botei alfa aqui. Beleza? Então esse é outro fato. Aí eu peguei esse e juntei com esse. 1 e 2. E juntei esses dois. Substituir aqui o A quadrado, substituir por essa informação que eu acabei de te dar, a informação 2. Puf, substituir. E só substituindo, eu chego que B quadrado também é múltiplo de P. Mas se B quadrado... peraí. Mas se B quadrado é múltiplo de P, então B sem quadrado nenhum é múltiplo de P. É exatamente o mesmo raciocínio, só que em vez de aplicado ao A, é aplicado ao B. Só que A múltiplo de P e, ao mesmo tempo, B múltiplo de P não geraria uma fração que não dá mais para simplificar, né? Porque se o A é algum, sei lá, já perdi qual que era a letra que eu pus. Acho que foi alfa. Alfa P. E se B é algum beta P, então A sobre B não é o único jeito, não é o jeito final de se fazer essa A sobre B não é irredutível.
o que eu disse que era. Então, A e B não é irredutível. E isso é absurdo se raiz de P fosse racional. Sacou? Vou tentar de novo, porque acho que ficou meio zoado aqui no meio. Vamos recuperar aqui. Então, ó, eu quero mostrar que seja um P' aí. Pegou, puf, pegou um P'. E eu quero mostrar que a raiz dele é irracional. Mas eu não sei fazer isso, então eu vou fazer o seguinte. Eu não sei mostrar que o negócio é irracional. O que eu sei fazer é, fingindo que ele seja racional, chegar num absurdo. Isso eu sei fazer. Ué, mas fazer isso é a mesma coisa do que dizer que é equivalente a dizer que ele é irracional. Tudo bem até aqui, da estratégia que vai ser feita? É o tal do absurdo, de provar por absurdo. Então tá, então essa é a estratégia. O que a gente faz? A gente finge que é racional, e se for racional mesmo, então tem que ter uma fração que irredutível, quer dizer, eu consigo escrever raiz de P como sendo um número A sobre B, e que não tem como simplificar mais, é isso aí, acabou. E daqui eu começo a manipulação. Irredutível. Não dá para simplificar. Beleza. Aí eu começo a manipulação. Põe os dois ao quadrado, jogo para lá, jogo para cá, só faz isso aqui. Bom, isso aqui é um jeito para deixar bem claro que A quadrado é múltiplo de P. Até aí eu não fiz nada. Aí vem a necessidade de usar o fato. Aí, ao contrário do que a gente estava discutindo na primeira metade da reunião, aqui eu preciso da decomposição. Eu uso a função, função no sentido não de f de x, mas eu uso a capacidade de dizer, olha só, um número pode ser decomposto em um produto de primos. Aí eu falo assim, ó, o A quadrado, aí eu afirmo para você que o A quadrado ser múltiplo de P implica necessariamente que o A também é múltiplo de P. Como você sabe isso? Só você ver aqui, ó. Se o A quadrado é feito desse jeito, quer dizer, se o A é feito desse jeito, o A quadrado é assim. E aí, um desses caras aqui tem que ser justamente o P, que você me disse que era múltiplo. Mas se ele está aqui no meio, ele tem que estar no meio do A também. Acho que essa parte eu não expliquei direito. Vamos ver. Se ele está aqui no meio, se ele é um dos caras que está no meio para o A quadrado, ele tem que estar sozinho, sem duplicata dele, no A também. Daqui para cá. Aqui para cá. Vou dizer assim. Aqui para cá. Esse pulo aqui que é legal. De novo, se você você já me falou que o A quadrado é múltiplo de P, beleza. Mas eu sei que o A pode ser escrito dessa forma. Então, por causa desses dois fatos, eu garanto para você que o mesmo P que faz o A quadrado, esse aqui é o P, por isso que está essa setinha. O mesmo P que faz o A quadrado ser proporcional a P, tem que estar em algum lugar aqui no A sem quadrado também. Faz sentido isso? Esse argumento é importante para eu poder estabelecer que A que A é múltiplo de P. Para eu estabelecer que A é múltiplo de P e é essencial para chegar no absurdo, eu preciso disso aqui. Eu preciso que você acredite que. Acredite não, eu preciso que você aceite que o Pzinho que nós estamos falando o tempo todo está no meio dessa bagunça aqui, está no meio dessa daqui em algum lugar. Tem que estar. Tudo bem? Sim. Então, eu simplesmente chego, eu chego nesse fato aqui,
de que A é múltiplo de P também. Era o que eu estava falando aqui, né? Se A quadrado é múltiplo de P, A também é. Beleza, aí eu paro aqui. E aí eu substituo no que eu já sabia aqui, ó. Vou até botar aqui, substituindo 2 em... Substituindo 2 em 1. Substituindo 2 em 1. Só. Botei desse jeito, manipulei um pouquinho e cheguei à conclusão. Essa aqui seria, sei lá, a conclusão 3. O passo importante número 3. Cheguei à conclusão que o B quadrado também é múltiplo de P. Com esse alfinha quadrado. Qual é o número que faz ser múltiplo? Não importa, mas o B quadrado também é múltiplo de P. E usando exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz para o A, eu também diria que se B quadrado é múltiplo de P, B é múltiplo de P também. Usando mesmos argumentos feitos para o A. E aí você fala, tá, mas e daí? Então você concluiu que B é múltiplo de P e A é múltiplo de P. E daí? Só que isso não pode ser. Porque você tinha me prometido lá no começo que A e B, A sobre B era uma fração irredutível. Então como é que ele pode ser, os dois ser múltiplo de um mesmo número? Senão você simplificava e pronto, não é verdade? Se eles forem múltiplos, se eles fossem múltiplos de um mesmo número, P no caso, eu escreveria A sobre B como sendo alfa sobre P, beta sobre P, cancelaria os P's e aí a fração, na verdade, é alfa sobre beta, e não, isso é um absurdo. Você tinha me prometido que não tinha como simplificar A sobre B. Você fala, pô, é verdade, realmente isso aí que você está fazendo pode. E por que não pode? Não pode por causa disso aqui? Se isso aqui não fosse verdade, ó, se esse passo não fosse verdade, é o que eu tentei explicar na outra demonstração também. Você pode chegar num absurdo porque você usou argumentos no meio do caminho que não eram verdade. Ou talvez eram verdade, mas não se aplicavam no seu caso, sei lá. Se fizer alguma besteira no desenvolvimento, você pode chegar em absurdos e a culpa não foi da hipótese. Mas nesse caso aqui, supondo que não tenha nenhum absurdo, que é uma hipótese razoável, quer dizer, se não põe nenhum, supondo que não tenha uma besteira, que é uma hipótese razoável, nesse caso aqui, não foi a passagem daqui para cá que eu precisei, né? Eu precisei dessa passagem daqui para cá para empurrar o absurdo para cima de você. Como isso aqui é verdade, então não pode ser aqui o problema. Então onde está o problema? Só pode ser aqui, porque eu não assumi mais nada. Então, raiz de P não pode ser escrita como um número A sobre B. Em outras palavras, é irracional. Não é legal? Essas demonstrações por contradição são chiques, porque elas envolvem você empurrar as pessoas na direção que você vai empurrando numa armadilha até chegar numa coisa que é impossível. Aí você fala, viu? Falei que não podia ser. Entendeu? Sim. Os outros não Paulos. Sim, sim. Tá bom. Beleza, então era isso que eu queria ter feito ontem, acabou não dando tempo, quer dizer, dando tempo não, ontem foi por causa que a rede caiu, mas também mesmo que tivesse voltado, eu achei que essa discussão merecia. E aqui, ó, se a objeção do colega foi levantada prematuramente nesse exercício, nesse procedimento, aqui nesse não teria sido. Em outras palavras, a crítica, não foi uma crítica, foi uma crítica velada, vai. A observação de que a gente não tinha baixado a biblioteca necessária para fazer isso aqui, nessa primeira não se aplicaria, tentei convencer vocês hoje, mas na segunda se aplicaria sim. Então aqui eu concordo totalmente.
que aqui eu precisei pegar um A dado, um A que foi me dado de presente, falar, esse A aqui, eu precisei que o A fosse escrito dessa forma. Se isso aqui não fosse verdade, eu não poderia ter seguido esse raciocínio daqui para baixo. Então, aqui eu precisei dar um include teorema. Por isso que a próxima coisa é justamente esse teorema. Que não deveria ter sido assim, eu deveria ter feito ao contrário, mas tudo bem. A gente sabe que esse teorema existe. A gente não precisa falar assim, não, eu só uso se